Oi, pessoal. Vamos começar a nossa sala de aula invertida falando sobre sequências. Sequências são conjuntos que seguem uma lei de formação. Ela pode ser finita, por exemplo, uma sequência finita seria os meses do ano. Vai de janeiro a dezembro, então ela se limita a 12 termos. E as sequências infinitas, como por exemplo os números pares. Eu posso considerar os pares inteiros, ou os pares naturais, por exemplo. Os pares naturais, 2, 4, 6, 8 e vai embora para o infinito. Se eu considerar os pares inteiros, ele vai lá do infinito negativo ao infinito positivo, certo? Quando a gente vai falar de sequências, a gente vai chamar o termo de A, tá? E a posição dele no conjunto, ou seja, o local onde ele ocupa, do primeiro, segundo, terceiro termo em diante, a gente chama de N. Esse N, ele pertence ao conjunto dos naturais, ou seja, o primeiro termo é 1, aí vai seguir a sequência, 2, 3, 4, a gente não considera o zero, tá? Então, não existe termo zero. O primeiro termo sempre vai ser o 1. E ele vai até o infinito, ok? Mas sempre considerando os naturais. Então, por exemplo, a lei de formação, AN igual a N menos 2. Então, como que fica? Então, eu coloquei que o AN vai ser N menos 2. Então, o primeiro termo, 1, eu vou substituir o 1 aqui. Então, o primeiro termo vai ser formado por 1 menos 2 igual a menos 1. O segundo termo, A2. Então, aqui era o N, né? Esse N é esse N daqui. Então, o A2 vai ser 2 menos 2, que dá 0. O A3 vai ser 3 menos 2, que dá 1. O A4, 4 menos 2, que dá 2. E assim por diante. Então, os primeiros termos dessa sequência, tá? Deste exemplo, seria menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? E assim sucessivamente. Aí, pessoal, eu quero que vocês tenham curiosidade de pesquisar depois sobre Fibonacci e a sequência Fibonacci, tá? A sequência, ela iniciou com um estudo sobre a produção de coelhinhos, tá? E eu não quero bullying com os meus coelhinhos, por favor, tá bom? Então, um casal de coelhos, após 2 meses de vida, ele já entra já entra em reprodução, tá? Já começa a parte reprodutiva do coelhinho. Então, a cada 2 meses, um casal de coelhos é capaz de gerar outro casal de coelhos. E daí, Fibonacci, observando a reprodução dos coelhinhos, ele percebeu que, inicialmente, eu tinha um casal que gera um casal. Então, após 2 meses, eu tenho 2 casais que vai gerar um casal cada um. Então, eu passo a ter 2 casais, certo? Eles vão ter a produção, então, aqui de 2 casais. E daí, assim, sucessivamente, tá? E então, ele observou a sequência formada por 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. E essa sequência Fibonacci, a gente encontra em diversas coisas na natureza. E eu gostaria que vocês fizessem depois uma pesquisa sobre o assunto para verificar onde que encontramos a sequência Fibonacci. E eu quero que vocês tragam para nossa aula essa informação, ok? Então, a gente vai estar vendo agora, existem 2 tipos de sequências. Existem 2 tipos de sequências importantes que a gente estuda na matemática: a progressão aritmética e a progressão geométrica. Nesse primeiro momento, a gente vai falar somente da progressão aritmética, num próximo vídeo. E para o próximo bimestre, a gente vai estar vendo a progressão geométrica, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Oi, pessoal. Na sala de aula invertida de hoje, nós vamos falar de progressão aritmética. A progressão aritmética, pessoal, a gente usa a sigla PA. Sempre que a gente fala dela, a gente vai colocar como PA. Ela é formada a partir da soma de uma razão constante ao termo anterior. Por exemplo, lembra que eu falei que o A é o termo e o número que segue ele vai ser a posição, certo? Então, o A1, ele representa o primeiro termo. Então, neste caso, o primeiro termo é 2. E a razão, a gente vai chamar de R minúsculo. E a razão na PA, tá? É o R. E nesse exemplo que eu pus, é 3.
Então, veja, como se forma uma sequência numa progressão aritmética? 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, e assim por diante. Então, para cada termo, eu vou somando uma razão e se forma, então, a PA. Mas, muitas vezes, a gente não quer toda a sequência. A gente pode querer um termo que esteja mais distante, tá? E aí, como que funciona? A gente tem um termo geral, que eu consigo descobrir qualquer termo da PA. Então, o AN, tá? Ele indica o termo que eu quiser, tá? Então, se eu quiser saber o A30, o A50, o A1000, eu consigo. O primeiro termo, mais N menos 1. O que é esse N? Esse N é o N daqui. Então, se eu quiser saber o A30, aqui vai vir 30, ok? Então, fica N menos 1 vezes a razão. Então, por exemplo, pessoal, eu quero saber, naquele exemplo que a gente está trabalhando, como que eu posso calcular o 10º termo usando a fórmula. Então, como eu quero o 10º termo, é A10, igual o primeiro termo, que era 2, mais 10 menos 1, porque é esse 10 aqui, do 10º termo. Então, 10 menos 1 vezes 3. Então, veja, o 10º termo vai ser 2 mais 9 vezes 3. Lembrando que, na matemática, a gente resolve primeiro a multiplicação para depois somar. Então, fica 2 mais 27. Então, o meu 10º termo é 29. Aí, será que é mesmo? Vamos verificar. A gente começou a sequência, primeiro termo 2, e foi somando 3 para formar cada termo. Então, veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º termo. 10º termo, 29. Então, quando eu quiser saber um termo, na PA, eu não preciso calcular todos eles. Eu posso usar a fórmula do termo geral, ok? Para que a gente identifique, então, o termo que está em qualquer posição, ok? Continuando o nosso estudo sobre progressão aritmética, pessoal, como que a gente faz para achar a razão de uma PA? Bom, sendo o segundo termo igual ao primeiro termo mais a razão, ok? Ou o terceiro termo igual ao segundo termo mais a razão, o quarto termo igual ao terceiro termo mais a razão, e assim por diante, ou seja, cada termo é formado pela soma dos termos anteriores mais a razão. Ora, para a gente achar a razão, então é só fazer a operação contrária. A razão vai ser A2 menos A1, ou A3 menos A2, ou A4 menos A3, ou A10 menos A9, A20 menos A19, e assim por diante. Então, é só pegar o termo da frente menos o termo de trás, ok? E, falando da razão, a gente classifica uma PA de 3 maneiras, dependendo do valor da razão. Ela vai ser crescente quando a razão é positiva, ela é decrescente quando a razão é negativa, e ela é estacionária quando a razão é igual a zero, ok? Pessoal, agora a gente vai falar da interpolação na progressão aritmética. Interpolar significa inserir dados. Então, na PA, quando a gente fala em interpolar, significa que a gente quer colocar termos entre dois extremos, tá? Então, vou dar um exemplo. Imagina uma rua em que tenham 2 postes, um no quilômetro 5 e um no quilômetro 35, ok? E eu tenho que colocar mais 5 postes entre eles, tá? Então, como que eu faço para colocar esses 5 postes de forma que eles sejam equidistantes, ou seja, tenham uma mesma distância? Então, o passo vai ser, eu primeiro entender que o poste que está no quilômetro 5 é o meu primeiro termo. Eu tenho que colocar mais 5 postes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Seria meu A2, A3, A4, A5, A6. Então, o meu último poste é o A7. Então, o 7º termo, quilômetro 35. Então, veja, que dados que eu tenho? Eu tenho o último e o primeiro termo. Então, A7 igual a 1, mais 7 menos 1 vezes a razão. Com isso, eu vou descobrir a razão e consigo descobrir a posição dos próximos postes. Então, fazendo 35 igual a 5 mais 6R. Lembrando que o 5 vem para cá subtraindo. E depois o 6 vai para lá dividindo. A minha razão é 5. O que significa? Que a cada 5 quilômetros vai ter um poste.
Então, os 5 postes vão estar nos seguintes quilômetros: 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35.